Bom dia a todos, em primeiro lugar. Bom, na verdade, eu também sou associado da SET já desde o primeiro momento, lá quando a gente abriu. E de lá para cá tenho, enfim, tentado participar de uma série de ações na SET, principalmente nos últimos 10 anos, como diretor de produção do segmento de produção, né, da SET. E a partir do ano passado, o Olímpio assumiu lá na presidência, né, a votação nossa, e reconduzindo ele no cargo que já tinha sido presidente há uns anos atrás, e ele me convidou para ser vice-presidente na chapa. E, enfim, a gente tem aí um desafio muito grande, né, de principalmente trazer associados. A gente sabe que a nossa estrutura de pessoas trabalhando em televisão, se a gente olhar, por exemplo, o Congresso lá em São Paulo, tem mais ou menos entre 9 e 10 mil pessoas que participam do Congresso. E eu acho que o número de associados hoje está por volta de umas 400 pessoas, para você ver. Então tem uma oportunidade muito grande aí, potencial, e a gente vai incrementar uma série de conteúdos. O Olímpio tem trabalhado nisso. Mas o que eu acho que era importante, quer dizer, eu trabalho na Globo exatamente há 34 anos, fazer 35 anos, e nesse período todo o que eu percebi é o seguinte, é que a nossa área de atuação tem cada vez sido mais desafiadora no sentido positivo, assim, né? A gente olhar o que teve de crescimento em todas essas mídias, além do que a gente está acostumado a fazer televisão aberta, analógica, né? Aí, nesse período todo que eu trabalho em televisão, cada dia tem um desafio novo, e se a gente olhar aí pela frente, tem absurdo, né, desenvolvimentos que vão acabar acontecendo, a gente vai ter que envolver nisso. Nessa linha do 4K, que já virou realidade, né? A gente, inclusive, tem uma possibilidade de fazer uma transmissão durante a Copa das Confederações em 4K, junto com a Sony. E o 8K também. O 8K teve a NHK agora, durante o Carnaval, gravando o Carnaval em 8K. Isso, por exemplo, o 8K estava sendo previsto só para 2020, por aí. Já foi feito aí uma declaração da NHK que em 2016 eles já vão ter produto, né, conteúdo, que 2016 daqui a 2 anos, praticamente 2, 3 anos. Então, nesse processo todo de evolução, é importante a gente ficar atento como oportunidade e como ameaça, né? Principalmente oportunidade, mas ameaça a gente não pode fechar os olhos. Se a gente olhar, por exemplo, acho que vocês devem, novamente, todo mundo deve estar sabendo, sobre aquele clipe da Coreia do Sul, do Psy, que ele fez com o aparelho doméstico, né? Ele fez uma gravação, né? Fez lá aquela música e tal, e vendeu não, ele chegou a ter acesso, mais de 320 milhões de acessos pelo YouTube, e está ganhando dinheiro com isso, né? Tem aí vários contratos que ele fez, passou pelo Brasil, mas ele não precisou de uma grande gravadora. Quem lembra da EMAI, né? Copacabana, RCA, tal, absolutamente não precisou de gravadora nenhuma, ele fez com produtos domésticos, né, próprios. Um outro exemplo é o Porta dos Fundos, que também, se vocês, não sei se todo mundo conhece, mas quem não conhece vale a pena ver, que é um site de humor, mais de 120 milhões também de acessos pelo YouTube, que não tem ali Globo, SBT, Record, Bandeirantes, MTV, não tem ninguém lá, assim como operadora. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo produtos que é o conteúdo. Quer dizer, o conteúdo passou e passa... E sabe, o conteúdo que a gente ouve falar, né? The content is the king, né? Quer dizer, o conteúdo é o grande diferencial, né? Então, essa é uma ameaça para quem trabalha em televisão, e a gente sabe que as relações de audiência que a gente ouve falar, cada vez tem sido, né, uma batalha aí para continuar com a audiência que a gente tinha aí alguns anos atrás. Então, esse processo todo, o que acabamos discutindo lá na Globo, é que a gente não pode parar, né? A gente não pode achar que somos, né, os líderes e que por aí está bom, porque muito rapidamente a gente ouve falar de várias empresas que surgiu ali uma empresa pequena, uma startup, e rapidamente assumiu a liderança, e você pega a Kodak, né, e outros, né? Então, a gente tem que olhar e dar oportunidade para que as pessoas tragam
ideias novas, e isso que a gente acabou fazendo no Inove. Projeto de inovação, acho que a gente está acostumado a trabalhar em televisão, em tecnologia, em engenharia, a gente está sempre olhando o que existe de mais moderno aí. Vamos nas feiras, né? Normalmente a gente traz e rapidamente consegue implantar, mas a gente sempre faz isso olhando para um grupo de pessoas que é mais ou menos como se fosse uma elite ali da nossa estrutura, né? Elite assim, de engenheiros, supervisores, gerentes, né, diretores que vão e tomam essas decisões. E o que a gente procurou fazer é ouvir os demais funcionários, né? A gente abrir para que todo mundo possa trazer ideias novas, trazer experiências do dia a dia deles, né? Isso inclui desde o cara que limpa o estúdio, né, o nível hierárquico mais baixo da empresa até o mais alto, enfim. Então, a gente acabou fazendo com que essas pessoas pudessem também trazer ideias novas. E não é simples, quer dizer, tem que achar uma maneira de se comunicar com as pessoas no dia a dia. Às vezes, a gente não tem essa relação próxima com eles, né? No caso da Globo, por exemplo, as pessoas entram, muitos deles saem para gravar fora do site, né? E voltam no final da noite, no final do seu turno, enfim. Então, tem que achar uma maneira de a gente se relacionar com esse grupo e ouvir deles o que eles podem sugerir para fazer melhor aquilo que eles fazem. E eu vou apresentar esse trabalho aqui, e no final eu vou comentar assim, de coisas que eu vi aí, essa relação que a gente faz de Open Innovation, de eu ver o que está acontecendo no chamado pré-competitivo, né? Coisas que ainda nem estão no mercado, mas que a gente tem que ficar monitorando para, daqui a pouco, achar aquilo como oportunidade, não como desafio, não como um problema, né? Bem, aqui tem o caso Inove, que eu vou comentar, e depois essa inovação colaborativa, vou dar alguns exemplos de ações e de inovações que surgiram dentro da Globo e de fora da Globo também, para o Projeto Inove. Bom, esse caso aqui, eu acho que é importante comentar, porque eu tenho feito várias palestras sobre esse assunto, e o grande objetivo meu é que a gente pudesse trocar, né, essa experiência e mostrar que isso funciona, porque às vezes a gente fala, pô, mas isso é uma realidade, é possível mesmo a gente montar e abrir espaço para as pessoas, e essas pessoas contribuem, e acaba, realmente foi uma surpresa muito grande e positiva, que tivemos uma participação das pessoas, né? Se a gente olhar até esse caso aí do Facebook e Twitter, etc., Facebook, mais de 1 bilhão de pessoas fazem parte da rede. O que significa isso? As pessoas querem se comunicar, querem entrar num processo de relacionamento e que possam trocar ideias. Então, a gente procurou caminhar por aqui, fazer com que isso virasse uma espécie também de rede de comunicação e todo mundo ficar sabendo o que está acontecendo em todo momento naquele desenvolvimento. Enfim, então, o Inove é essa comunidade voluntária, então as pessoas não são obrigadas, a gente informa, convida, faz uma série de trabalho de formação, mas as pessoas convidadas a participar do Inove, mesmo que seja como ouvinte. Esse ouvinte é o seguinte, a gente tem momentos assim de apresentação de tecnologia, de várias outras empresas, enfim, então elas vêm e ficam ouvindo e em algum momento se habilitam a entrar como realmente trazendo ideias novas, né? E aí a produtividade e qualidade, a gente está no dia a dia, a gente é cobrado por isso, produtividade principalmente, né, hoje em dia, faz parte da nossa obrigação como gestor, né? Então, quando a gente procura trazer ideias novas, a gente tenta caminhar por esse sentido de produtividade e qualidade, né? E aí, uma das coisas que a gente tem também como intenção é que, em algum momento, isso daqui não seja mais necessário pessoas como eu, né? Eu tenho lá um grupinho trabalhando para incentivar como se fosse um projeto, né? A gente tem lá um grupo para fazer com que isso aqui não pare. Mas uma das intenções é que vire como uma cultura e que passe a ficar dentro das pessoas, né? Então, já está começando, a gente ouve lá várias áreas que começam a trazer ideias novas, sem precisar necessariamente passar por esse processo aqui
do controle do Inove. Então, um aprendizado contínuo, as pessoas, no dia a dia, eu acho que todos vocês, né, principalmente que trabalham em televisão há muito tempo, aí percebe quantas coisas a gente fez, porque surgiu ali uma oportunidade, uma ideia e vamos à frente. Mas se a gente tiver por trás ali alguma coisa que apoie em termos de organização, controle de projeto, desenvolvimento e dinheiro, né, sem dúvida as ideias são mais fáceis de serem implantadas. Bom, então a gente tem esse resultado esperado que a gente tem conseguido, que é a integração dos funcionários. Isso porque, além de ser voluntário, a gente procura fazer que não só pessoas da engenharia participem desse projeto de inovação, principalmente a gente quer que outras áreas participem, e a gente fortalece isso. Então, pessoas da área de produção, comercial, comunicação, jornalismo, essas pessoas que normalmente não se cruzam no dia a dia, principalmente numa empresa grande, aqui acabam fazendo parte das discussões. A gente se incentiva que pessoas de diferentes áreas discutam ali um determinado projeto, para que aquele projeto tenha visões diferentes, né? E a gente tem tido realmente um resultado muito positivo. As pessoas se motivam a trabalhar e acabam fazendo amizades, círculos, pessoas que às vezes trabalhavam juntas, próximas, mas não se comunicavam, né? Bom, motivação das equipes, a gente percebe também, na hora que se abre para o cara fazer um determinado tipo de sugestão para melhorar o seu trabalho, melhorar a empresa, acaba virando realmente uma espécie de envolvimento, de compromisso dele com a empresa. Disseminação de novas ideias, porque também acontece... E eu acho que a gente, por exemplo, tem muita coisa pela frente para fazer. Eu estou comentando um projeto que eu praticamente implantei lá na área de produção do Projac, e estou começando agora a expandir para a TV Globo Jardim Botânico, lá na área de jornalismo. Depois tem São Paulo e depois temos aí 122 emissoras afiliadas, né? Então, se a gente olhar essas 122 emissoras, a gente acaba percebendo o seguinte: coisas que provavelmente estão sendo feitas lá na TV Globo de Recife, ou em Manaus, ou no Rio Grande do Sul, boas ideias que estão ali sendo desenvolvidas, elas estão paradas ali num lugar que ela não se comunica, essas ideias não trafegam, né? Então, por exemplo, com certeza aqui a TV Globo de Belo Horizonte pode ter uma possibilidade de pegar uma ideia lá de Manaus e trazer para cá e aplicar desde que ela saiba. Então, essa disseminação de novas ideias geradas é exatamente a gente criar um processo de comunicação, de informação, de troca de ideias, para essas ideias todas poderem ser aplicadas, mesmo que esteja espalhada aí no território nacional. Eu estou comentando aqui, quando falo TV Globo, mas eu acho que isso aqui tem sentido para quem faz parte da nossa associação, né, da SET. Quer dizer, quem tiver depois que querer mais detalhes, isso aí a gente pode informar, porque, na verdade, é um conceito, não tem nenhuma estratégia muito, assim, no sentido de segredo, né? Na verdade, a gente quer que, quanto mais puder estar no mercado esse modelo aqui, melhor para nós da área de televisão. Bom, aí desenvolvimento de novos processos, tecnologias, ferramentas, que é a conclusão mais óbvia, né? Bem, aí o movimento voluntário é uma das partes importantes. Outra que é intercâmbio do movimento ser interdisciplinar, então de várias áreas, mas tem os pilares aí, né? Talvez os mais importantes, que é apoio da liderança. Se não tiver, não funciona. E tem lideranças que não apoiam, né? Mas o que a gente conseguiu defender lá é o seguinte: se o líder da área não apoiar, ele não pode proibir que o seu funcionário participe. Ele pode não ajudar, mas também não vai atrapalhar. Então, uma das coisas que a gente conseguiu trabalhar junto com a liderança da TV Globo é que há necessidade de apoiar esse projeto de inovação, né? Outra é surgimento de liderança em rede, porque às vezes, se você não tem lá o líder da área, né, o diretor da área, o gerente da área apoiando, daqui a pouco tem na estrutura dele alguém que faz esse papel. Então você começa a ver talentos surgirem, né? Pessoas
que querem desenvolver, dar ideias, participar, fazer parte dos projetos. E aí começa a surgir pessoas que, né, você começa a dar força, porque esses vão ser os líderes da manhã, né? Formação de comunidade de práticas, que são exatamente o momento que a gente faz o projeto virar protótipo, né? Quer dizer, aquela ideia virar um resultado, protótipo, e a mobilização contínua. Então, esse processo de ficar conversando, comunicando, fazendo apresentações, isso é uma mecânica que não tem jeito. Se a gente ficar, às vezes, uma semana sem falar no projeto de inovação, as pessoas acham que já morreu. Foi mais uma onda, apareceu, e vários outros já aconteceram também. Então, aqui a gente tem um processo de comunicação que eu vou comentar aqui. Bem, começou isso em 2008, com 9 pessoas, e hoje temos aí 1.490 pessoas. No total, de 491 projetos que foram iniciativas que iniciaram, foram ideias geradas nesse período, quase 500 ideias, e mais ou menos 80 foram até o final. Quer dizer, viraram um produto, um processo, enfim. Então, a gente conseguiu fazer com que esse período todo, aí praticamente 30%, 25% virasse resultado de fato. Então, isso aqui é uma relação muito próxima a essas empresas inovadoras, aí 3M, várias empresas que fazem inovações, está dentro do core business dele, né? Mas uma relação de, entre ideias virarem projetos definitivos, né, e produtos, essa proporção mais ou menos entre 20% e 30%, que é o que a gente está conseguindo lá também. Bem, o ProInove, o que é a inovação? Na realidade, é tudo. A gente tem ouvido falar de empresas que a inovação é só quando aquilo vira dinheiro, quer dizer, um produto que acaba fazendo parte do processo lá de fabricação, etc., vira dinheiro. E tem um encontro que aconteceu em Oslo, que acabou surgindo o manual de Oslo, que é exatamente o seguinte: um produto, novamente, é inovação, ou um processo novo, ou um novo método organizacional, ou até uma melhoria do seu local de trabalho. Quer dizer, se a gente tiver aquela melhoria incremental, aquela inovação incremental, a gente considera como inovação também. E, às vezes, é essa que faz diferença. Se a gente pegar durante o ano inteiro, aquelas pequenas inovações que a gente vai fazendo, acaba virando, depois de um ano, uma diferença enorme para a empresa, enfim, para quem está usando esse processo, né? Bom, aí temos o que a gente definiu como ciclo virtuoso, que foi um processo que a gente veio desenvolvendo nesse período todo, em que começa como inspiração. Inspiração são exatamente esses encontros que a gente faz. A gente traz pessoas de várias empresas, de fora do Brasil até, e principalmente dentro do território nacional, e fazemos encontros semanais. Então, uma vez por semana, a gente tem alguém falando sobre inovação em todas as áreas, sustentabilidade, tecnologia, tem todas as áreas. Isso aqui é inspiração, né? Ouvir aquilo que está acontecendo de inovação no nosso ambiente de televisão e fora do ambiente de televisão, né? E isso acaba virando o seguinte: o que daquelas ideias que estão sendo colocadas lá a gente pode usar? Isso entra desde, por exemplo, o projeto de carona, que ela ajuda, né? Você pega um trânsito do Rio de Janeiro, aquela loucura toda que existe, a dificuldade de transporte e tal. Aí surgiu lá um projeto de carona, que é um software, né? Como hoje tem uma série de cooperativas de táxi ali, enfim, são coisas assim que daqui a pouco surgiu, alguém foi apresentar e falou: pô, vamos pensar se isso não pode ser útil para a Globo, para o projeto que está sendo desenvolvido, mas faz parte de uma daquelas 80 lá que deram certo, né? O segundo passo é a ideação, quer dizer, aquela inspiração, ela, no momento que vira ideia, ela entra num processo de ser registrada através do SharePoint. Então, isso aí entra lá dentro de uma página que acaba colocando essa ideia, descrevendo algum tipo de conteúdo ali, e a gente, a partir desse momento, coloca uma pessoa para falar com quem deu a ideia, para entender melhor, detalhar melhor como é que essa ideia pode ser desenvolvida e quem mais pode participar desse projeto.
Então, acaba vindo ali a sugestão de novas pessoas participando do que a gente chama de célula de inovação. E aí é o próximo passo, que é a integração, que aí é trazer pessoas de várias áreas que podem ajudar, né? Nesse caso aqui foi o P que a gente chama de AL, que é a Unidade Portátil de Gravação de Novela, e começou na engenharia, mas depois a gente percebeu que havia necessidade de apoio da parte de continuista, diretor, fotógrafo, então uma série de pessoas que ajudaram a mudar, né, o resultado final dessa UP, acabou virando um UP com muito mais resultado a partir do momento que se integrou com outras áreas, né? Aí tivemos a implantação, que é fazer o protótipo. Aqui tem um caso de um carimbo que o pessoal da área de efeitos desenvolveu para substituir uma maquiagem que demorava, às vezes, 2, 3 horas para fazer. Esse carimbo aqui, em alguns segundos, substituiu a maquiagem. Então, é o momento do protótipo e da realização de uma ideia, né? Aí, o próximo passo é o indicador. A gente mede esse resultado. Se esse resultado trabalha dentro do processo de produtividade, de qualidade, como é que a gente sabe se aquela ideia vale a pena ir para frente ou não? Aqui é um caso de indicador de redução de papel naqueles scripts de novela, que uma ideia simples foi, enfim, uma pessoa da área administrativa sugeriu, em vez de a impressora ficar só imprimindo uma face do papel, deixou o default da impressora ser dupla face, quer dizer, frente e verso, né? Muito simples essa ideia, mas, na verdade, como as pessoas não gostam de ficar mexendo naquela impressora, né? Você vai na Xerox, para ficar mexendo já é complicado só tirar Xerox. Imagina você ter que restatar, né, a impressora e fazer com que ela imprima só um lado, porque ela está no default dela, ela está dupla face. Enfim, isso aqui acabou virando aí uma quantidade de dinheiro a menos por ano, sei lá, 30, 40 mil reais a menos, mas a quantidade de árvores também reduzida, mas isso aqui, uma somatória de pequenas ideias, acaba virando um resultado positivo financeiramente também, né? Bom, o próximo passo, a informação, é o momento que a gente divulga essas ideias para todo mundo, né, para ficar sabendo como estão aqueles projetos todos. Então, tem ali várias formas, mas entre elas a gente faz uma chamada Expo, que é uma apresentação uma vez por ano, que a gente já chegou a fazer dentro de um espaço pequeno, né? E a gente hoje está usando um estúdio do Projac, de 1.000 metros, para fazer essa apresentação. Internalização é o momento em que a gente garante que aquela ideia que foi bem sucedida pode depois ser expandida para outras áreas, às vezes até dentro da própria estrutura, lá no caso do Projac, que são 10 estúdios, às vezes uma ideia foi bem implantada num estúdio, mas não garante que vai ser depois divulgado ou implantado nos demais estúdios, né? Então, tem alguém ali que fica monitorando. Será que essa ideia já foi aplicada nas outras áreas que pode ser beneficiada dela? Então, é a internalização. E aqui tem um caso típico de... o caso da interatividade na TV digital, porque a gente está com a TV digital no ar e tem lá uma interatividade, apesar de ser muito ainda incipiente, né, do Ginga, mas se você for no remote, tem lá o izinho que você monitora. No caso, acho que também as outras emissoras, né, tem esse conteúdo no ar. Então, isso que garantiu que uma interatividade pudesse ser aplicada nos demais programas. Inspeção é o próximo passo, é para garantir que tudo isso que a gente está falando, principalmente a internalização, está acontecendo. Então, você vê que tem aqui o cheque, recheque, porque fazer uma ideia dar certo num lugar, talvez não seja tão complicado, mas se ela ser disseminada depois... Então, tem a inspeção aqui que a gente analisa. Aqui, eu vou comentar, por exemplo, um projeto de um painel digital que substituiu o painel fotográfico em várias produções nossas. O painel fotográfico, acho que a gente já, desde quando a TV começou, né, nos anos 50, se usa. O único problema, quer dizer, foi sempre um resultado que deu certo, mas só que o problema é que ele não tem vida, né? Então, a gente acabou desenvolvendo aqui uma solução, junto com o Grupo Inove, de um sistema que
substitui o painel fotográfico por um painel digital, que é esse fundo. Então a gente usa um sistema de sensores para poder garantir o posicionamento das câmeras ao vivo, né? A gente consegue saber o posicionamento naquele momento que está gravando e substitui o fundo digital, fotográfico, por fundo digital. Aqui, só como teste que a gente fez, colocamos lá o Times Square lá no fundo. E dá para fazer até uma integração, tá vendo? O pessoal está no estúdio, daqui a pouco ele faz uma integração lá com... Isso começa da vida, né? Então ele está usando aqui algumas novelas, que é Sexo, Os Tapas de Beijo, também está usando. Tem uma série delas, aquela gravação toda de Copacabana usando esse sistema. A vantagem é o seguinte, isso aqui não tem pós-produção nenhuma, a gente sai do estúdio pronto para ir para o ar com essa inserção, né? Bom, o outro é o impacto que isso significa em relação a, por exemplo, aquele carimbo que a gente mostrou aqui, ele está sendo patenteado. Tem vários momentos aqui que a gente registra a ideia, né, para poder também, enfim, ter alguma garantia daquilo, né? E entre esses momentos tem esse aqui de premiação, melhores práticas, tal, e patentes. Uma das ideias que surgiram no Faustão concorreu lá no IBC no ano passado e ganhou um prêmio do IBC de alto comendo, highly commended. E essa ideia é do Dança dos Famosos. Deixa eu abaixar aqui. A Dança dos Famosos é o seguinte, a gente tem 6 câmeras a 8 câmeras dentro do estúdio, e são 6 casais também que acabam trocando, quer dizer, os pares, né? E isso aqui tem um ensaio relativamente grande. No momento em que está ensaiando, o diretor de TV ele sabe o posicionamento de câmera, mas na hora que ele vai pôr no ar, ele não lembra mais o posicionamento, muito menos os cameramen. Isso sem a gente olhar para um programa pequeno. Agora, quando a gente olha um Criança Esperança, que é enorme, uma abertura de Olimpíada, uma Copa, abertura de Copa, aqueles shows, o que tem de coisa acontecendo simultaneamente no campo, num grande palco, né? A gente sempre saía meio frustrado, dizendo, pô, aquilo que a gente viu no palco, a gente não viu na TV. Porque muita coisa que o diretor acaba na hora do ensaio fez, mas na hora que vai para o ar, pô, não tem como me lembrar. Aí, esse Bernardo Portugal, que é um diretor de TV do Faustão, ele sugeriu exatamente gravar esses cortes, esses posicionamentos, e ele, na hora que ele está ensaiando, ele registra isso num servidor, e quando ele vai no ar ao vivo, ele gera essas imagens como referência do talho, enfim, ele sabe as câmeras que ele vai ter que cortar, e essa cena vai para o cameraman como um pipe. Então o cameraman tem o take próximo que ele precisa já deixar preparado. Então, enfim, é um processo que funcionou no Dança dos Famosos, fizemos Criança Esperança com ele também, e aí fizemos contato aí com o pessoal parceiro nosso da Thomson, da Sony, que pudesse vir dentro do próprio Switch, né? Então tem um trabalho que está sendo desenvolvido que a Switch já pudesse gravar esses clipes, essa informação do talhe, enfim, a gente pudesse desenvolver uma solução muito mais user-friendly, né? Bom, então esse é o ciclo virtuoso de 9, são 9 Is, se a gente olhar aqui são 9, só para a gente ficar com aquela ideia do mnemônico mesmo. Daniel, depois você me passa aí quanto tempo que eu tenho aí, só porque daqui a pouco eu tenho que acelerar se ficar... bom, aqui eu vou mostrar alguns resultados, entre eles, por exemplo, tem a Expo que a gente fez no final do ano passado, com essas ideias dos funcionários e ideias de fora também, coisas que são desenvolvidas pelos parceiros. 21 de outubro de 2012. Os estúdios do Projac receberam mais de 50 expositores entre projetos internos e parceiros externos. Embalado nessa onda da criatividade, a Expo 2012 juntou um time de primeira. Quem esteve por lá conferiu e se surpreendeu.
criativos encontram um belo lugar para plantarem suas ideias. Elas fermentam e resolvem velhos e novos problemas. E a gente vai se inovando e renovando. Inovar é renovar, inventar, criar muito além dos conceitos fechados. Portanto, inove sempre. Bom, aqui eu vou comentar alguns dos resultados aí que vieram, né, na prática. Então, de todas as áreas. E, na verdade, a gente tem hoje dois conceitos. Na Globo também tem, com certeza, todas as emissoras, que é o tal do P&D, né, que é a pesquisa e desenvolvimento. Então, nós temos pessoas que são contratadas com até o título de pesquisadores. Normalmente são da estrutura da engenharia ou da TI, enfim, que ficam ali fazendo desenvolvimento de ideias, mas são muito mais isolados ali, eles não estão trabalhando integrados do dia a dia com outras áreas, né? E o que a gente no Inove usa é esse daqui, a inovação aberta, que trabalha com todas essas estruturas, estrutura de pesquisa, fornecedores, enfim, o máximo possível de ideias de fora. Isso acaba alimentando e fazendo uma solução muito mais rápida. Bom, aqui algumas ideias, por exemplo, a gente tem feito trabalho com todos os institutos, tanto nacionais como fora do Brasil aí, e um deles é o Instituto Nacional de Tecnologia do Rio, e eles estavam nesse período aqui com o primeiro scanner de corpo e o primeiro sistema de impressora 3D. E aí foi usado no Caras de Pau uma solução com eles lá, que foi fazer as estátuas, que antigamente demorava lá às vezes uma semana para o cara construir uma estátua, esculpir, né? Isso aqui foi num dia. E aí várias outras soluções aconteceram. Isso aqui só para dar ideia da possibilidade de a gente integrar com essa estrutura. Depois, lá para frente, eu vou comentar alguns projetos que a gente está trabalhando com eles também. Outra é com o Senai C-Ticket, que é reciclagem de figurino. A gente tem lá no estoque de roupas, né, uma quantidade absurda de roupas antigas. E acabamos descobrindo aí o Senai como parceiro para desenvolver uma solução de recuperação de roupas, mostrando que a gente pode reaproveitar esse material todo, né. Outro, bom, essa aqui a gente colocou, na verdade, a Palmeiras sempre fez, né, essa parceria que foi com a Sony. A diferença é que foi dentro de um conceito de multi-área, quer dizer, várias pessoas participaram, e na época a gente queria usar a câmera de 35mm na novela, só que era uma câmera F35, né, que vocês conhecem, é uma câmera de cinema, né, então não tem operação nenhuma de vídeo, não tinha na época. E aí, trabalhando com a Sony, também com a Canon, com a Fujinon, a gente acabou virando esse equipamento uma câmera de televisão, né, de operação de vídeo, e fazendo novela, que a gente hoje tem uma produtividade de fazer novela com 35mm, igual a uma câmera 2/3, que eu chamo uma câmera de jornalismo, né? Câmera 2/3 você faz tudo ficar em foco, né? Para jornalismo, para esporte é excelente, né? Mas para fazer uma dramaturgia de qualidade, então a gente trabalhou para fazer uso da câmera 35mm, e hoje a ARRI também está vindo aí com uma Alexa com operação de vídeo, tem vários outros que estão começando a trazer, até como câmera de estúdio, quer dizer, a ideia é usar essas câmeras como câmera de estúdio também. Bom, inovação de funcionários, isso aqui foi na área de efeitos também especiais, havia aquele trabalho todo já há muito tempo, né, que esse pessoal desenvolve esse material, e isso aqui é um silicone especial para simular órgãos, né, humanos, e por fora ele sempre foi muito bem feito, quer dizer, é uma pintura, então você olha ali o cérebro, a carne, tal, parecer, mas na hora que corta, ele mostra que aquilo é um silicone. Então, o pessoal acabou desenvolvendo uma solução de misturar internamente a textura para ficar igual a textura de carne. Aqui tem um vídeo que a gente usou na A Cura, que foi uma minissérie que fez muito, né, uso de órgãos, né, não sei se vocês devem lembrar disso. Então, tem um teste que a gente fez aqui, não sei se... Eu sempre uso, mas aqui não tem mulher, tem, não? Aqui, normalmente, as mulheres têm que fechar os olhos, eu peço para fechar os olhos, mas aqui acho que não tem problema. Isso aqui é uma simulação, esse aqui é para sentir a textura interna, né? Então,
Às vezes eu fico preocupado porque fica meio agressivo, mas é mais para a gente mostrar o nível que o pessoal acabou chegando. Bom, aqui eu vou mostrar, a partir de agora, tem quanto tempo? 15 minutos, então tá bom. Aqui são exatamente os projetos que a gente tem visto em algumas feiras. Engraçado, por exemplo, essa feira da CS, que tem todo ano em janeiro, que é de consumo, sempre a gente vai olhar lá o que está sendo lançado para o consumidor, e tem, por exemplo, aqueles televisores 4K de todos os tamanhos, e hoje tem empresa chinesa que está vendendo 4K de 65 polegadas por $2.500, né? Então é um lado que a gente vai ver, mas por trás tem várias empresinhas que lançam soluções que podem ser usadas profissionalmente pela gente. E eu vou mostrar exatamente algumas dessas que eu achei que vale a pena daqui a pouco trazer, primeiro como uma ideia e segundo como possibilidade de uso em algumas situações para nós, né? Esse aqui, por exemplo, é um capacete and head gesture technology for enhanced navigation, differentiating it from most other hands-free devices. The HC-One's intuitive voice-directed user interface is easy to operate and supports multiple languages, including English. Então, primeiro, ele já está preparado para várias línguas, inclusive o português. Então, você fala, e isso daqui pode ser usado para a nossa área de manutenção, nossa área, no caso do Projac lá, nossa área de divisão industrial. Então, você vê, a pessoa tem ali um sistema que consegue estar interligado com o seu servidor, seu banco de dados, e tem todo o sistema de giroscópio, acelerômetro. São 9 eixos, então você consegue estar em algum lugar que faz manutenção elétrica ou faz manutenção até de equipamentos, né? Você não precisa estar abrindo mais o seu manual. Você pega ali e acaba tendo na sua vista. Isso aqui custa $2.000 lá já é um produto, né? Esse daqui também é um outro item que eu vi lá, que pode ser usado para medir a altura que o esportista pode ir. E ele consegue, por exemplo, se fizer uma esporte tipo aquela de moto, né, que o pessoal faz, que é a altura que o cara atinge, como é que a gente consegue mostrar essa altura? Então tem um sistema que mostra esse daqui também. Esse aqui é parecido, só que ele é usado, a proposta aqui é usar para quem joga vôlei, para saber qual a altura que a pessoa pula também, né? Deixa eu ver aqui. And head gesture from the sideline in real time. We're even developing a player management system allowing bubble around you. Outro, Watch this demonstrated. 3, 2. Esse daqui, o próximo, é um sistema de tirar aquele ruído ambiente. Se a gente está acostumado a trabalhar no ambiente que tem motor, por exemplo, de gerador, aquela coisa toda, você vê o resultado que ele consegue, é impressionante. 4.0. Bubble around you. Watch this, I'll demonstrate it. 3, 2. And it's much more quiet, right? Watch this. 3, 2. And you hear the road noise again. This could be in your car, on a plane, or even silence in your house. Então isso aqui pode usar em avião, como ele colocou lá, avião e tal, mas imagina se usar, porque isso aqui ele trabalha com a onda sonora invertida, na verdade ele cancela a onda, né? Ele reconhece com aquele ruído e gera uma onda invertida e reduz aquele ruído, né? Isso aqui é só para mostrar as variações de ideia que surgem, né? Isso aqui é um sistema de projeção no vapor. Não sei para que pode ser usado, mas pode usar para um programinha de show, alguma coisa assim, né? Esse aqui é um fone de ouvido, não sei se já viram, mas ela não fica na aurícula, né, no ouvido, ele fica no osso. Então ele consegue ter uma qualidade excelente. E você ouve através da vibração do osso. Isso aqui pode ser muito útil para quem faz esporte no campo, que tem que conversar com, né, o técnico de futebol, e aí continuar ouvindo o seu comando. E é um produto doméstico, mas pode ser usado profissionalmente
I'm listening to my music. O outro, esse som de filme aqui, é um sistema que eu vi também exatamente na CES esse ano, que foi que você consegue comandar o vidro, né, a sua janela. Então você consegue escurecer ou clarear aquele vidro. Pode ter aí várias aplicações também na televisão, né? Esse daqui já é do MIT, a gente do Media Lab lá de Boston. A gente está trabalhando com eles, está trazendo, inclusive já tivemos alguns estagiários deles fazendo aqueles programas de verão e tal, e a gente está tentando fazer uma relação mais próxima com eles. Mas aí sim, eles estão trabalhando numa área que a gente chama pré-competitiva, que é uma coisa muito bem no início, né, do projeto de desenvolvimento. Esse daqui eles desenvolveram uma solução para assistir, a ver o que tem atrás do que eles chamam do corner, né, atrás da curva. Então, é uma câmera que consegue ver atrás da parede. Com laser, né, um pulso de laser que ele, onde tiver uma fresta, ele entra e continua replicando e consegue ver o que tem do outro lado. E aí tem um retorno, esse reflexo que mostra o que existe se tiver uma pessoa do outro lado. Isso aqui pode ser útil para jornalismo e para outras aplicações que a gente pode pensar, mas isso aqui já é um produto isso aqui eu vi no ano passado, então em um ano já deve ter evoluído muito. Esses caras são muito rápidos. Bom, outro é o Sixth Sense, que também é interessante, é um recurso que parece meio aquele do Minority Report, né, aquele filme, e ele pode ser útil também, daqui a pouco, para jornalismo, para um apresentador num palco, né? Tira foto, projeta. Uma realidade aumentada, né? Aquilo que está no material escrito, por exemplo, você, na verdade, acaba conseguindo ter uma projeção. E para quem tem uma memória ruim para lembrar nomes, isso aí isso é interessante, porque, pô, de vez em quando a gente encontra alguém e fala, pô, me lembro de você, mas não me lembro do seu nome, tá? Pô, assim. Bom, esse é o Sixth Sense, também do MIT. Esse aqui é o Telekinetic, que na verdade você viu o resultado, tecnicamente é muito baixo, assim, a qualidade, mas é porque eles, por enquanto, estão preocupados no modelo, no processo, fazer com que duas pessoas em pontos diferentes interajam numa mesma tela e acaba virando até um processo de uma interagir com a outra com o objeto. Embaixo você vê as duas pessoas distantes, interagem com o mesmo objeto. Então, daqui a pouco, se tiver, por exemplo, um painel em que pudesse ter uma análise de uma jogada de futebol, alguém pode estar no Japão, outro aqui, fazendo uso do mesmo painel, um conversando com o outro. Aqui é também uma maneira de medir a força
Aqui foi usado no NBA, medir a força na hora que incesta a bola. Slam dunks were about creativity, Também foi desenvolvimento do MIT. athleticism, showmanship. In 2012, it will be about force. It would be interesting to see how hard the ball Bom, would aqui go é um to assunto make, que é interessante just para how a much parte do force is esporte, put né? behind it. Sobre mais para frente. Surround Video, isso aqui é uma coisa interessante, que é a gente conseguir olhar para aquele momento que a câmera sai daquela cena e você não sabe o que tem, né? Quando a pessoa sai, por exemplo, de um ambiente e vai para um outro, normalmente a gente não sabe o que tem nesse outro aí, né? Na verdade, uma das alternativas de uso disso daqui pode ser num carnaval, em que uma pessoa em casa pudesse fazer acompanhamento de um desfile, desde o início até o final, ele não precisando mais ver o corte da câmera. Fazendo, a gente vai mostrar como é que é. E pode ser usado, por exemplo, para um campo de futebol, em que alguém quiser assistir o seu jogador preferido, né, o Neymar lá, eu quero só ver a jogada dele, eu fico acompanhando o Neymar. Então, já tem essa solução aqui, ó. Imagine watching TV and being able to see what's happening outside of the screen. That's the idea behind Surround Vision, a project at the MIT Media Lab. The best way I think of is that if your TV is not a screen but a window and somebody walks behind it, then that person would keep on walking even if you don't see it. And what we're doing is giving a handheld window that you can actually follow people or see what else is going in through that world. Então você consegue pegar uma pessoa que saiu da cena e continua acompanhando essa cena. Claro que tem que ter a imagem, a câmera, tem que ter câmera gravando ali. Mas para um futebol, a gente costuma ter uma quantidade absurda de câmeras ali, você pode ter exatamente essa operação de ficar acompanhando o seu time, o seu jogador, durante o tempo que você quiser. Bom, acho que aqui esse foi o último. Eu só quero mostrar ali, na verdade, a participação. Você vai ver a participação da Ana Maria Braga, tem Luciano Huck, acho que o Barrichello, enfim. Uma das coisas, como eu falo em comunicação e mobilização, é a gente envolver essas pessoas a favor, né? E ajuda muito. Na hora que você pega um grupo de artistas, então já participaram Fátima Bernardes, Pedro Bial, então eles acabam ajudando a que esse projeto ganhe vida, né? Porque as pessoas ouvem muito esses apresentadores. Então, a gente procura usar as ferramentas que a gente puder para motivar, disseminar e fazer com que o projeto tenha mais resultado, né? Imagine watching TV. Olá! Olha, Louro, quanta gente lá. Caramba, galera da boa essa daí, hein, Ana Maria? São os queridos inovadores da terceira maior emissora de televisão do mundo. E que galera criativa, viu? Ô, povo bom! Será que eles sabem por que a gente está aqui? Conta pra eles, olha. Vamos contar? Vamos mandar de cara. Bom, a gente está aqui para falar de um assunto que vocês entendem bem. Certeza. Eu acho que igual a gente, assim, que é criatividade, É né? isso mesmo. Quantas vezes nós aqui no Mais Você, ou na vida do dia a dia, a gente precisa improvisar uma solução para as coisas, na verdade, funcionarem melhor, né? Às vezes é um tempero que falta na cozinha, não dá tempo de sair para comprar, aí a gente tem que, né, resolver o problema. Improvisar, né? Uma fitinha de tecido, às vezes, que serve para tirar uma medida, né? Pô, essa quando é não, boa. não tem a fita métrica. Essa é boa, hein? Você improvisa, né? Utilidades de uma fita, as 1001 utilidades, eu diria, de uma fita adesiva, que seja, né? Que pode servir desde o figurino até o set de gravação, ou não é? É verdade, a gente sempre tem uma por perto. Pois é, e é isso aí. É nesse potencial de todos nós que o Inove acredita, e aqui não é preciso ser artista, não é preciso ser cientista para inovar, basta nós todos, vocês, termos um olhar atento e a vontade de realizar o trabalho com qualidade, né? Muitas pessoas ainda pensam que inovação é coisa só de gênio ou de cientista maluco. Mas no Inove a gente pode ver que de gênio e de louco todos nós temos um pouco. Aqui, desde agosto de 2008, funcionários de diversas áreas idealizam, desenvolvem e aplicam suas ideias. Das mais simples às de mais alta tecnologia. E o que ganhamos? Novas soluções e um novo jeito de fazer televisão juntos. É isso aí, galera. Compartilhem suas ideias. O Inove quer sempre transformar sonhos em realidades. E para isso, nós contamos com a sua ajuda. Um grande abraço e até a próxima.
Bom, é isso. Temos aí que inovação, na realidade, não é um desafio tecnológico, mas uma mudança de atitude mesmo da gente, né? Então, obrigado aí pela audiência. E qualquer coisa... Então, quem quiser depois perguntas, mas eu queria até comentar uma coisa interessante, o seguinte: se a gente pudesse pensar nesse projeto assim de inovação para a SET, quer dizer, se de alguma forma vocês pensarem, por exemplo, tem alguma ideia de como aumentar a quantidade de associados, né? Como é que a gente pode melhorar essa relação entre SET e associados, SET e pessoas não só da TV, mas daqui a pouco das universidades, né? E eu estava falando com o Olímpio essa semana, uma possibilidade que surgiu de alguém falou: por que a gente não abre na SET, em Broadcasting Cable esse ano, um standzinho, por exemplo, para oferta de emprego, né? As pessoas que queiram procurar, né, onde trabalhar, ou as emissoras, ou produtoras, lugares que podem oferecer também vagas, né? E aí está saindo, alguém deu ideia lá, estamos levando à frente. A gente tem visto aí, parece que na NAB tem uma situação muito parecida, que já fazem com muito sucesso. Isso fortalece essa relação entre, né, nossa sociedade com os parceiros, amigos aí que trabalham na área. Então, quem tiver também alguma ideia para ajudar a SET, está liberado. O Daniel, com certeza, vai receber com muito prazer, né? Bom, vocês têm pergunta, não? Opa, tem uma lá em cima. Marcelo, sou da Anatel. Ô, Marcelo. O senhor falou ali de um produto com grau de assertividade de 99%, reconhecimento de voz, né? Isso é interessante, né? Porque isso tem sido também uma busca nossa, principalmente por causa do closed captions e outras ações. A qualidade do português nunca foi muito bem, pelo menos o resultado não tem sido nesse nível aqui. Chega a 70%, tal. Acho que em inglês e espanhol é bem maior. Mas realmente essa afirmativa da Motorola que chega a 99% de reconhecimento. Ah, tá, mas vocês já testaram para o português do Brasil? Se chega no... Não, é português do Brasil. Ele tem português do Brasil. Eu não testei ainda para... Esse resultado foi uma declaração da Motorola, que consegue reconhecer 99%. E para você ver, são pessoas, né, que é uma mulher que estava ali, no outro dia vai ter um homem, um cara que fala com sotaque nordestino e tal, e eles falam que conseguem ter reconhecimento. Vale a pena ir mais a fundo, porque isso é uma das coisas que a gente tem procurado, né, para não só comentei do closed caption, mas, por exemplo, fazer logger do conteúdo que está arquivado, né, aquele material que tem, sei lá, 20, 30 anos, que a gente está trazendo de volta, porque começa a ter gente querendo assistir, né, nessas mídias todas. E não tem registro daquilo, o que está lá dentro. Daqui a pouco isso aqui pode ser uma ferramenta para fazer a parte de logger, né, desse material. Então, não sei se essa é uma aplicação que a Anatel pode ter, não sei qual. Você tem alguma ideia de uso desse sistema? Seria reconhecimento automático mesmo, para closed caption e detectar padrão, né? Por exemplo, Voz do Brasil. Então, acho que tem sentido. Como a Motorola tem aqui no Brasil, e é parceira da gente aí, alguma série de coisas, vale a pena a gente ir atrás, porque, você viu lá, tem várias línguas, mas tem um português brasileiro também, está dentro dessa relação de linguagem. Então, como eu comentei, aqueles projetos todos, a gente viu esse ano, agora em janeiro, então, um pouco mais de um mês atrás aí, e está disponível para a gente ir atrás, procurar saber o resultado. E é muito barato, pelo menos, fora o uso, né? Eu achei muito... Eu fui um cara de manutenção há muito tempo, acho que vários de vocês, né, tendo que abrir aqueles manuais das câmeras, né, apesar que antigamente tinha que trocar o componente, hoje você nem precisa mais, né, mas ajuda muito se tiver aquele sistema que te manda, é quase como se fosse aquele óculos da Google, né, que ele te mostra com precisão e você consegue ver onde está o circuito, né, enfim, eu achei do caramba aquilo, achei muito interessante. Obrigado. Mais alguma pergunta?
Bom, então, de qualquer jeito, estou à disposição aí, tanto pela 7 como pela Globo. E obrigado aí novamente a vocês.